começar a gravar a resolução de exercícios das listas que eu botei para vocês lá no Siga. Então, agora já estou. Só vou abrir aqui as listas em si. Começar a resolver pelo menos uma seleção de algum deles. E eu vou deixar a resolução gravada para vocês. Então, gente, a ideia é, dependendo da situação que aconteça, eu vou começar a transmitir minhas aulas assim, eventualmente. Se chegar ao caso disso ter que acontecer. Vamos ver. Amanhã eu imagino. Opa, agora não tinha visto, tem mais gente aqui. Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho o som. Tô dando um eco aqui. Tá. Então, gente, hoje eu vou só fazer aquelas listas que eu tinha colocado para vocês, mais ou menos essa é a ideia. E eu não sei como é que vai ficar a situação. Amanhã a reitoria deu a nota que vai definir o que vai acontecer. Então tá meio incerto por enquanto. Mas de todo modo não acho que é bom a gente ficar parado. Então, se acontecer das aulas serem interrompidas, eu vou continuar gravando umas aulas assim. Pelas hipóteses a gente depois se ajusta, mas aí vocês não ficam parados pelo menos. Então vamos lá. Eu peguei aqui a lista número 1 pra gente olhar. Eu vou começar resolvendo os exercícios que geralmente são os que dão um pouquinho mais de problema. Então a lista que eu botei de pré-cálculo, número 1. Então eu vou começar com a letra B. Relativamente interessante. A letra B, o objetivo é simplificar essa expressão daqui. Raiz 15, raiz sexta, mais 1, menos raiz 5, de raiz 3, mais raiz 2. Tudo isso sobre raiz de 10. Então a ideia é você usar as propriedades dos números reais e conseguir de alguma maneira simplificar essa expressão. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então a primeira coisa, eu vou separar aqui as fatorações são necessárias ou não para a gente fazer. Então primeira coisa, raiz 15, ela pode ser simplificada como 15 é simplesmente 5 vezes raiz de 3. Deixa ela desse jeito porque pode ser mais útil escrevê-la desse jeito. Mesma coisa, raiz sexta, raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, por exemplo, raiz de 15 vezes raiz de 6, eu posso reescrever isso como sendo o quê? Vai ser raiz 5, raiz de 2. O raiz de 3 com raiz de 3 fica raiz de 3 ao quadrado, que é igual simplesmente a 3. Você pode escrever isso dessa maneira. Mas, e aí eu deixo aqui na forma de raiz 5 vezes raiz 3. Subtraído de raiz 5 vezes raiz 3. Menos, aí agora fazendo esse aqui, esse aqui. Então, raiz 5 com raiz de 3, simplesmente deixo como raiz 5 vezes raiz 3. O raiz 5 com raiz 2, isso, bom, também já apareceu ali, mas deixa ele por assim por enquanto. Então, fica raiz 5, raiz de 2. Sob raiz de 10. Esse aqui cancela com esse daqui, 0. Agora que vem a parte que você tem 3 vezes isso daqui. Aqui aparece esse termo também. Então a ideia é que esses dois juntos vão dar 0. Você coloca em evidência agora o raiz 5, raiz 2, que na verdade é só raiz de 10. E vai sobrar o quê? 3 menos 1. Tudo isso dividido por raiz de 10. Então o que você tem aqui? 2 raiz 10 sobre raiz 10. Que é simplesmente igual a 2.
Então a ideia dessa questão é simplesmente essa, você fazer e usar as propriedades dos números reais para conseguir simplificar a sua expressão. Bom, deixa eu ver aqui. Assim, se vocês tiverem algum comentário para fazer, alguma coisa, quiserem que eu resolva algum exercício particular aí também, vocês me falam. Não tem, que eu estou olhando o chat. Bom, isso aqui é mais um nível de teste mesmo. Então, deixa eu interromper a gravação para eu colocar isso separado. Bom, vou pegar mais agora um exercício, outro exercício que seja interessante aqui da lista para a gente resolver. O exercício C ele é essencialmente a mesma coisa do que o exercício B. É só uma simplificação também, é só usar as propriedades de radical. Então vamos passar para o exercício E, que ele tem um pouquinho diferente. Exercício E, número 1 é da lista, 4 sobre 2 ao cubo, sobre 1 sobre 8, mais 1 sobre 8. Ele é mais para trabalhar a ideia de você fazer conta usando fração. Não tem nenhum mistério. Então o que você tem aqui? 4 sobre 2 ao cubo, 8, sobre 1 sobre 8 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. Então o que você tem é 4 sobre 8 sobre 2 sobre 8. Divisão de fração, a gente mantém a fração de cima, simplesmente repete ela, e aí a gente multiplica pela fração de baixo, só que invertida, a gente troca o numerador com o denominador. Então 2 sobre 8 vira 8 sobre 2. O 8 cancela com o 8, porque eles estão multiplicando um em cima e um embaixo. Você tem 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, só um exercício simples para você treinar um pouquinho a ideia. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa um pouquinho mais interessante da lista. Muito dessa lista daqui é mais a questão de você resolver as equações. Eu vou pegar um da número 2, mas o número 2 a ideia é mesmo vocês treinarem para fazer. Então, mas vamos tentar, eu vou fazer o que dá um pouquinho mais de conta dele, que é a letra D. É para encontrar uma expressão para a soma do quadrado, ou melhor, o quadrado da soma de 3 termos diferentes. Que não é uma expressão que é muito normal, é muito encontrada, mas ela é interessante. Então a ideia para desenvolver essas fórmulas é simplesmente você usar a definição de que o quadrado ele é a soma x, y, mais ele é o produto, do número com ele mesmo. Então a ideia é que você vai usar a propriedade distributiva desses três. Não precisa fazer tão separado que nem eu vou fazer aqui, mas a ideia é que eu vou usar primeiro x vezes essa expressão daqui, depois o y vezes essa expressão, depois o z. Ou seja, x vezes x mais y mais z, mais y com x mais y mais z, e depois o z com x mais y mais z. E aí você tem x ao quadrado, xy, xz, mais yx, mais y ao quadrado, mais zy, mais zx, mais zy, mais z ao quadrado. O que acontece? Cada um dos termos dentro da soma apareceu pelo menos uma vez, apareceu exatamente uma vez ao quadrado. Então, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. E cada um dos pares dos produtos apareceu exatamente 2 vezes. Então você tem 2 vezes o x com y, mais 2 vezes o x com z, mais 2 vezes o y com z. E você tem essa expressão daqui. Eu não recomendo para ninguém decorar, mas é uma fórmula. Só quem tiver. Tem algumas aplicações? Sim. Mas fica por aí. Eu vou resolver uma aqui que ela é interessante. Que ela envolve simplificação de polinômio e ela envolve também
a questão de o que é uma resposta válida para o seu problema. A número 3, a letra A. Aí, então, a número 3, a letra A, ela pede para você encontrar, caso existam, soluções da equação x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Tá. Primeira coisa, igual a zero. Tem várias maneiras diferentes de fazer essa conta. Você poderia, por exemplo, primeira maneira, simplesmente passar o x ao quadrado menos 1 para o outro lado. Você teria x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1 igual a zero, vezes x ao quadrado menos 1. Aqui daria zero, e você teria que resolver x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1. Não é a melhor maneira do mundo, porque para resolver isso daqui você vai ter que fazer uma substituição adicional. Y igual a x ao quadrado. E aí você teria que resolver o y ao quadrado menos 2xy mais y1. Então essa maneira em particular eu não acho que é a melhor, mas ela vai te dar uma solução. Que depois você vai ter que pensar um pouquinho nela. Mas outra maneira de fazer é você perceber que dá para simplificar o x ao quarta menos 2x ao quadrado mais 1 com o x ao quadrado menos 1 que está embaixo. Como? Simples. A gente faz uma divisão polinomial. Eu poderia também pensar que ela é x menos 1 aqui. Poderia também usar produto notável? Poderia. Só que eu quero mostrar um método mais universal. Mas depois eu vou mostrar também a ideia do produto notável. Então isso daqui ficaria igual a x ao quadrado. Você tem que multiplicar para conseguir chegar ali do outro lado. Então, x à quarta. Depois, subtraindo menos x ao quadrado. Esse aqui vai cancelar com esse. Esse menos esse vai sobrar menos x ao quadrado mais 1. Para a gente chegar nele, então, eu só preciso botar um menos 1 aqui. Então, menos x ao quadrado mais 1, que vai sobrar zero. Ou seja, a gente chegou à conclusão que x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, é igual a x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1. Claro, eu poderia ter já percebido isso só pelo fato de ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mas se eu não reparasse, vocês notem que a divisão polinomial me deu esse resultado. Ela disse exatamente quem ele tem que ser. Então é meio que um truque, entre aspas, que sempre que você não percebe qual é o produto notável, você fazendo a divisão polinomial, você vai chegar no resultado. Então aqui, a nossa equação original, na verdade, ela é essa daqui. X ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Igual a zero. Posso cancelar e eu vou ter simplesmente x ao quadrado menos 1 igual a zero. Só que aí tem um problema. X ao quadrado menos 1 igual a zero é x ao quadrado igual a 1. X é igual a mais ou menos 1. O problema é que essas soluções não são soluções válidas para a equação. Por quê? Porque se eu substituir isso na original, o que eu tenho? 1 à quarta menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 ao quadrado menos 1. Ou seja, 0 sobre 0, que não existe. Então, sempre que você resolve uma equação que não é uma equação de segundo grau ou primeiro grau originalmente, é uma equação que envolve outras coisas, você sempre tem que fazer o que a gente chama de uma prova real. Você vê se a sua solução, de fato, é uma solução da equação original. Você substitui a solução encontrada na original e você verifica se aquilo ali está batendo ou não. E no caso a gente viu aqui que tanto a positiva quanto a negativa elas vão me dar o mesmo problema. Desculpa, aqui é a quarta e aqui é o quadrado. Aqui embaixo é o quadrado.
Então, tanto a positiva quanto a negativa vão me dar simplesmente 0 sobre 0. Então, essa equação daqui, a equação x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 igual a 0, ela não tem nenhuma solução. E essa é a resposta final que a gente pode chegar. Bom. Bom, de novo, tem algumas outras equações aqui, mas eu vou deixar como um exercício para vocês olharem e tentarem fazer. Eu estou tentando fazer pelo menos um exercício de cada tipo, só para dar uma luz, para o pessoal poder trabalhar com o resto. Então eu vou pular agora para 4, mas antes eu vou pegar uma água ali e eu já volto. Tá bom, voltei. Como é que tem gente assistindo? Gente, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram me perguntar, vocês podem usar o canal de dúvida. Eu estou olhando o chat do Discord. Ou mesmo falar pelo microfone também, não tem problema. A ideia é usar isso daqui justamente como uma aula de dúvida. Então, se tiver alguma pergunta, vocês podem perguntar por ali. Mas, beleza. Eu vou continuar então, sem falar nada, eu vou continuar resolvendo pelo menos um exercício de cada tipo da lista. E aí eu deixo lá no YouTube, pra vocês terem uma noção. Então, próximo exercício agora, número 4. Número 4 são exercícios de completamente quadrado. A ideia é, você começa com a expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 e você quer de alguma forma passar para x mais h ao quadrado igual a r. Você sai daqui e de algum jeito consegue chegar aqui. E aí a pergunta é como fazer isso. Bom, eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o a. Esse é um que é engraçado, que eu acho que o a talvez seja mais trabalhoso, mas aí eu coloco aqui. Então 3x ao quadrado mais 4x igual a 0. Aí a pergunta é, como que eu saio dessa forma daqui e chego na forma equivalente que ele quer? Ele é um x mais um h igual a r. Como é que eu saio de uma equação de segundo grau e chego nessa equação daqui? Também uma equação de segundo grau, só que escrita de um jeito mais diferente. Bom, então a ideia é o completamento de quadrados. O completamento de quadrados você sempre faz pensando nesse lado aqui da equação. Depois a gente se preocupa com 0 e depois com r. A ideia é que você vai escrever isso como sendo x mais algum h, você não sabe ainda quem, ao quadrado mais um d. Completamente de quadrados, a fórmula é mais ou menos essa. E uma atenção a um detalhe. Se o coeficiente do polinômio de segundo grau não é 1, você precisa colocar esse coeficiente aqui. Sempre. Colocando ele aqui, você consegue garantir que a sua complemento de quadrados vai dar certo. Se você não colocar nada, você não vai conseguir resolver. Então, olha só. A
a gente faz simplesmente o quê? Não tente decorar o completamento de quadrados, ele tem fórmulas para isso, mas as fórmulas não são muito intuitivas. A ideia é você lembrar sempre dessa expressão. Lembrando dessa expressão é tranquilo. O que você faz agora? Você simplesmente vai pegar, expandir esse quadrado. Expandir esse quadrado como? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Expandindo desse jeito, você tem agora uma forma fácil de resolver. Porque o que você faz? Você simplesmente vai igualar esse lado aqui com esse lado, com esse lado daqui. E você cai no quê? Primeiro, 3x ao quadrado, que está aqui, também aparece aqui no 3x ao quadrado. Então esse daí você nem mexe, ele já está igual. E é por isso também que a gente colocou esse 3 aqui. O que você faz então? 6xh é igual a 4x. Cancela. H precisa ser então 2 sobre 3. Simplesmente passei o 6 para o outro lado e simplifiquei. Fica 4/6 ou 2/3. 4/6. Então a ideia é mais ou menos essa daí. Aí, uma vez que o h é igual a isso, a gente escreve 3h ao quadrado mais d precisa ser igual a quanto? Bom, aí que entra o fato. Assim, como é 3x ao quadrado mais 4x, você não tem nada que não seja com um x multiplicando. Ou seja, você vai ter que igualar esse lado daqui com 0. Igualando isso a 0, a gente tem o quê? 3 vezes 4 sobre 9 mais d é igual a 0. Ou seja, d vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4 sobre 3. Então a gente chega à conclusão é que essa expressão original que eu comecei, tá, a igualdade, ela pode ser escrita de que maneira? Ela pode ser escrita como sendo 3x mais o h. Eu sei que meu h vale 2/3, então eu já ponho aqui 2/3 ao quadrado mais 4 sobre 3. Menos. Eu esqueci o sinal negativo. Menos igual a 0. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí essa expressão inteira aqui, da letra A, pelo completamento dos quadrados que eu calculei. Então eu vou ter isso daqui. E aí o que eu faço para chegar na expressão que eu queria? Bom, 3x mais 2/3 é igual a 4/3. Passo o 3 multiplicando para o outro lado, a gente tem finalmente x mais 2 sobre 3 ao quadrado é igual a 4 sobre 9. Que é a expressão do jeito que a lista tinha pedido para a gente. Então a ideia é mais ou menos essa, do completamento de quadrados aqui. Você chega nessa expressão e pronto, a sua resposta final é essa daí. Bom, vamos continuar. Eu botei 2 nesse. Bom, o número 6 eu acho que não precisa, mas eu vou passar aqui então, agora, para o número 5. O número 5 aí não tem nem... A única complicação do número 5 é que agora você não tem mais só o x, você tem outra variável que é o y. Mas isso não muda muito nada do que você realmente está fazendo. No número 5, você tem que trabalhar com qual expressão agora? Deixa eu escolher um que seja complicado aqui. Vamos fazer a letra B. A letra B, a gente tem o quê? 3x ao quadrado mais 8x mais y ao quadrado mais 18y igual a 3. E o que eu quero chegar agora seria uma equação de uma elipse, que é x
mais a ao quadrado sobre c mais y mais um b ao quadrado sobre d igual a 1. Então a ideia é eu sair daqui dessa expressão e de algum jeito conseguir chegar nesse lado daqui. Então aí a pergunta é, como é que eu vou fazer isso? Quais são os passos? E a ideia é a seguinte, eu vou primeiro completar o quadrado com esses termos daqui, e depois eu vou completar o quadrado com esse termo daqui. Então eu simplesmente faço a conta primeiro para 3x ao quadrado mais 8x, com completamento dos quadrados, na forma do que? Lembra? Repito o termo que está no A. Se ali tem um 3, aqui vai ter um 3 também. Então, x mais um h ao quadrado mais um c. Vou completar o quadrado para esse daqui. E depois eu vou completar o quadrado com um 2, que é y ao quadrado mais 16y. Isso, por sua vez, vai ser igual ao quê? Y mais. Bom, já usei o h, não vou usar o h de novo. Então eu ponho um t aqui. E eu já usei o c, eu uso um d. Esse C e D não são os mesmos de cima, tá? Eu só estou usando porque o alfabeto tem só 24 letras, mas então tem que ser econômico com elas. Mas então o que eu tenho que fazer? Simplesmente repito os passos do completamento de quadrado. Eu vou ter que usar 3, expando aqui, x ao quadrado mais, e agora eu já vou fazer esse mais rápido um pouco, mais 6xh mais h2 mais c. Igualo isso com 3x ao quadrado mais 8x. E aí é simplesmente aquela questão, montar o sistema do jeito que você quer. Ou seja, vai ficar, bom, esse cancela com esse, você tem 8x igual a 6hx. Cancela, cancela. Isso vai te dar que h é igual a 4 sobre 3. Se o h é 4 sobre 3, então o outro vai ser 6xh. Mais c. Não, desculpa. Opa. Problemas técnicos aqui. Então você vai ter 6hx. Foi mal, gente. Então, essa hora já está começando a me dar um pouquinho de sono. H ao quadrado mais c vai ser igual a zero. Aqui não tem nada, então você sempre assume que aqui, quando não tem nada, é zero. Então, o que a gente tem? C vai ser igual... Bom, e tinha um 3 aqui, multiplicando, desculpa. Isso aqui está tentando fazer tudo muito rápido. Então, C vai ser igual a menos 3 vezes 16 sobre 9. Então, o seu C vai ser igual, tá? Eu elevei ao quadrado o H. E quando o 3H. Quando eu passei para o outro lado, fica com sinal negativo. Então, você tem menos 16 sobre 3. 16 sobre 3, ele é igual a... não dá para simplificar. Só 16 sobre 3. Então, eu fiz o meu primeiro completamento de quadrados. Eu deixo isso aqui guardado, então. Eu sei que o 1, ele é igual ao quê? Eu cheguei à conclusão que ele é igual a 3x mais 4 sobre 3 ao quadrado menos 16 sobre 3. Então eu deixo isso aqui reservado, porque eu vou voltar isso na equação original. Completei o quadrado aqui. Agora eu faço completamento de quadrados desse cara daqui. Isso vai me dar o quê? Y ao quadrado mais 2ty mais t2. Simplesmente trato o y como tratei o x no outro, não mudo nada. Mais d. Então, y ao quadrado mais 16y, assim. De novo, y ao quadrado com y ao quadrado cancelou. 2t é igual a 16. t é igual a 8. Se o t é igual a 8, t ao quadrado mais d é igual a zero. De novo, não tem ninguém aqui. Então, a conclusão que a gente chega é que o d é igual a menos 64.
Então eu cheguei aqui que o 2, por sua vez, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a y mais 8 ao quadrado menos 64. Então agora eu estou pronto para poder terminar de fato a minha conta. Como? Bom. Então a minha equação original era, lá na lista de exercícios, essa daqui. 3x ao quadrado mais 8x mais y ao quadrado mais 16x igual a 3. Eu simplesmente vou trocar isso aqui pelo que eu encontrei aqui e vou trocar o 2 pelo que eu encontrei aqui. Então a equação que você chega é qual? 3x mais 4 sobre 3 ao quadrado menos 16 terços mais y mais 8 ao quadrado menos 64 igual a 3. Bom, dá para simplificar mais? Dá. Eu posso, assim, para deixar do jeito que ele pediu, que o exercício está pedindo, você teria que passar o 16 para o outro lado, o 64 para o outro lado, somando. Depois dividir aqui. Mas, para termos de exercitar, que o objetivo desse exercício é mais você treinar justamente a questão do completamento dos quadrados. Então eu acho que essa expressão aqui já está ok. Se você quisesse trabalhar nela mais um pouquinho, ainda dá para melhorar um pouco, mas não é necessário. Bom, então essa aí é a lista 1. Eu fiz um exercício de cada. Depois eu vou colocar lá no Siga a versão em PDF dessa resolução. Ainda a versão gravada. Deixa eu olhar agora, se o Siga ajudasse, a lista 2. Então, gente, se tem algum comentário aí, algum exercício que vocês querem que eu faça, se tiverem alguma coisa para falar, vocês podem falar, tá? Eu estou olhando ali, tanto por microfone ou usando o chat, o canal de dúvida. E o professor? Opa! Olá? Pode falar. O seu negócio está se mexendo, mas eu... Sim, senhora. Oi? O seu ícone está acendendo, mas eu não tô conseguindo ouvir. Se você digitar alguma coisa no canal de dúvidas, eu consigo ler lá do Discord. Assim, só para deixar claro assim, o que eu estou resolvendo. Eu estou fazendo aquelas listas que eu botei para vocês lá no Siga, de resolução de exercício. Então, a ideia é que eu estou tentando resolver pelo menos um exercício de cada um dos tipos, para vocês terem pelo menos o ponto de partida para fazer. Esse daqui, esse aqui eles são bem parecidos do que eu vou tentar fazer agora. Logaritmo, porque logaritmo é o que tem um pouco mais de dificuldade. A letra A até a letra J, eles são parecidos com os exercícios da outra lista. Elas são simplesmente exercícios que você tem que só trabalhar a expressão e simplificar ela. Então, vamos resolver um de logaritmo, que esse daqui a gente não tinha ainda. Porque esse daqui é interessante também para fazer tipo uma revisãozinha. Porque o logaritmo, embora não seja super importante agora, onde a gente está na matéria, ele vai ser muito importante quando a gente chegar em derivadas integrais. Então, só para já ir construindo um pouquinho a familiaridade com esses exercícios. Então, vamos começar com o seguinte. Então, vamos começar a pegar um exercício aqui, só para explicar a ideia do que é para fazer no exercício. Então vamos começar com
número 1, segunda lista. Número 1 da segunda lista, de novo, só simplificação. Vamos escolher uns que não sejam tão complicados assim. Vamos pegar... Vou pegar a letra K para começar. E a letra K dá uma boa base para a gente trabalhar, pelo menos a ideia do que é um logaritmo. Então, letra K eu pedi para encontrar quem é o logaritmo na base 25 de 5. Bom, não sei se todo mundo vai lembrar, porque isso aí, a fala de logaritmo foi naquela aula onde eu acho que nem metade da turma estava inscrita ainda. Que esse negócio de chamadas é meio chato por conta disso. Talvez eu grave uma aula sobre logaritmos especificamente depois, porque... Mas aí a gente vai tratando. Existe letra J. Ah, tá. Depois que eu fizer esse do logaritmo, eu resolvo a letra J, então. A letra J é interessante. Mas, tranquilo. Deixa eu fazer aqui a letra K, então. Aí depois eu passo para a letra J. Então, o logaritmo é sempre uma pergunta que você está fazendo. Qual pergunta? Você está se perguntando o seguinte: qual é o número, qual é o y, que quando eu fizer 25 elevado a y, eu consigo chegar nessa parte de dentro aqui. Então, toda conta de logaritmo é, no fundo, sempre uma conta assim. É sempre você se perguntar quem é o y, que se eu coloco a base elevada a y, eu chego aqui dentro. Essa é a definição do que é um logaritmo. Então a gente começa. Como é que a gente faz então para igualar quando aqui é diferente daqui? Simples. Eu simplesmente tento escrever tudo em termos de uma base normal, comum aos dois. Então, se o 25, eu posso passar ele para 5, pensando que 25 é 5 ao quadrado. O 5 é simplesmente 5 elevado a 1. Então, 5 ao quadrado elevado a y, 5 elevado a 2y, que é igual a 5 elevado a 1. Então, uma vez que você tem a base igual, se as bases são iguais, essa igualdade só se mantém se os expoentes são iguais. Então, você chega à conclusão que o seu y é igual a meio. Ou seja, o logaritmo de 5 na base 25 é meio. Essa conta daí, se você já tiver familiarizado com o logaritmo, dá para fazer por... Você pode tentar fazer de cabeça, não tem problema. É só estou explicando mais ou menos para ter uma memória do que ele é. Então, as questões M, N, P, Q, R, S, T... Não tem T, só S. Elas são todas de você usar as propriedades do logaritmo para simplificar. Tá? Mais ou menos essa ideia, é só trabalhar a ideia do logaritmo. Eu vou resolver agora que o Edson me pediu para resolver a questão J. A questão J é uma questão que é interessante mesmo. Não, ela é mais trabalhosa, porque ela tem um truquezinho ali. Então vamos lá. Questão J. A questão J tem duas maneiras de você perceber o que ela é. Eu vou fazer de um jeito e depois eu vou fazer do outro jeito. Então, primeiro método de resolver, eu vou dividir aqui. Segundo método de resolver, que são os dois principais. Tem outros, mas... Então, a ideia é você fazer essa conta daqui. Você quer simplificar essa expressão. 5 menos 2 raiz de 6 sobre raiz quarta de 3 menos raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3 mais raiz quarta de 2. Dá só um segundo. Já volto. Um segundo. Desculpa, o telefone estava tocando.
Nada importante. Bom, então, na questão J, eu dei uma dica na questão. Eu pedi para vocês primeiro calcularem essa expressão daqui. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Depois vai ficar claro por quê que eu pedi para fazer isso. Porque olha só. Quanto é raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 ao quadrado? Você vai ter que usar a propriedade. O quadrado do primeiro é quem? 3. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro pelo segundo é simplesmente raiz de 6. E o segundo ao quadrado, mais 2. Ou seja, isso é igual a 5 menos 2 raiz de 6. Ou seja, essa expressão daqui, original, vamos chamar ela de asterisco, só para não ter que repetir ela aqui. Asterisco, a parte de cima dela, o numerador, é simplesmente a raiz de raiz ao quadrado de 3 menos raiz ao quadrado de 2 ao quadrado. Só isso. Mas o que acontece? E a parte de baixo, o denominador? O denominador você tem um outro produto notável. O produto notável que você tem ali no denominador é qual? Você tem A menos B, o produto de uma diferença por uma soma. Isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso está lá na lista 1 para vocês fazerem. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui você vai ter o quê? Aí tem a questão. Quem é o quadrado da raiz quarta? Porque você vai ter aqui, vai ser o quadrado da raiz quarta menos o quadrado da raiz quarta de 2. Então deixa eu separar um pouquinho mais de espaço aqui para mim. Na verdade, deixa eu fazer só de um jeito e depois, se for o caso, eu explico a segunda maneira. Porque depois eu vou colocar o PDF ali no gabarito no Siga e talvez as pessoas fiquem confusas se elas não escutarem minha explicação ao mesmo tempo. Elas vão achar que isso é a parte 1 e a parte 2. Na verdade é uma só. São duas maneiras diferentes. Mas então, tranquilo. Vamos calcular aqui separado quem é a raiz quarta. Quem é o quadrado da raiz quarta? Não é muito difícil. O que você tem? Raiz quarta na notação fracionária, a gente pode escrever ela como sendo 1/4. Lembra? Que a notação fracionária é o quê? O numerador indica pra gente quem é a potência do número. E o denominador indica pra gente o índice da raiz. Então você pode escrever isso desse jeito. Por que você escreve isso desse jeito, com a notação fracionária? Porque é mais fácil fazer as contas. Porque olha só, agora pela propriedade de expoente, se você tem base, expoente e outro expoente depois, você multiplica os expoentes. Então você tem meio vezes 1/4 vezes 2. Desculpa. E 1/4 vezes 2 é igual a meio. Só que 3 elevado a meio é a raiz de 3. Então, e aí que vem a parte. Essa sua expressão daqui não é nada mais, nada menos do que raiz de 3 menos raiz de 2 sobre, que eu cortei o quadrado aqui com ele. Eu posso cortar, colocar em valor absoluto, mas na verdade não é valor absoluto, porque o raiz de 3 é maior do que a raiz de 2, então isso já é positivo. Só que a parte de baixo é o quê? Raiz de 3 menos raiz de 2. Então isso aqui é simplesmente 1. Parte de cima igual a parte de baixo. Tranquilo? Então, na verdade, você simplesmente tinha a parte de cima igual a parte de baixo. Não tinha que explicar muita coisa. Bom, então essa daí é a J. Tem uma outra maneira de fazer. Vamos
colocar aqui como uma alternativa. Só que essa daqui também não é muito... Porque assim, o negócio é, às vezes esses exercícios aparecem em algumas listas que a pessoa tem que perceber o quê? 5 menos 2 raiz de 6. Ele meio que pede que a pessoa perceba que isso daqui vai ser 3 menos 2 raiz de 6 mais 2. Que vai ser igual a raiz de 3 menos raiz de 2 ao quadrado. Se você percebesse isso, você não precisava ter feito essa conta que eu coloquei aqui como uma dica. Você podia ter omitido. Só que perceber isso daí não é fácil. A pessoa bate o olho assim, não é uma coisa que você naturalmente pensa, 5 menos 2 raiz de 6 é igual a isso aqui. Mas é uma maneira. Se a pessoa perceber isso, ela pode fazer isso assim. Não teria problema. Muito bem, deixa eu ver se tem algum exercício aqui que seja diferente pra gente resolver. Eu não sei, aqui é polinômio eu já fiz. Alguma coisa com eles. Fatoração. Não sei se tem nada muito diferente. Eu posso resolver um sistema. Porque é a única coisa que é realmente diferente aqui. Os outros são só mais para reforçar. Então, se vocês tiverem mais dúvidas. Então, a lista 3, eu vou resolver um sistema aqui só para explicar a ideia da substituição. Então, na lista 3, assim, depois se for o caso, eu posso resolver outros exercícios da lista aqui. Eu vou começar a usar mais isso como uma coisa para poder resolver exercícios. Especialmente quando a gente chegar na matéria de cálculo mesmo. Eu vou colocar umas listas para vocês amanhã, na parte de limites. Mas... E na verdade, dependendo do que acontecer, eu vou começar a dar minhas aulas por aqui. Mas aí a gente se entende quando chegar, se for o caso. Então, só para explicar de novo a ideia de como resolver um sistema, porque volta e meia a gente acaba tendo que resolver um sistema e nem todo mundo lembra do método da substituição. Assim, quando vocês estiverem fazendo lá a matéria de álgebra linear, vocês vão ver métodos de resolver sistema que são um pouco mais sofisticados. Tipo o método da eliminação de Gauss. Por enquanto, no curso a gente vai pensar só mais no método da substituição mesmo. O que o método da substituição consiste? Primeiro, escolher uma equação. Você começa escolhendo ou a primeira, ou a segunda, ou se for o caso, terceira, quarta. Uma vez que você escolher a equação, você coloca x mais y igual a 3. Escolher a primeira equação. Segundo, escrever uma das variáveis em função das outras. No caso, não faz muita diferença. Eu vou simplesmente escolher, por exemplo, que y é igual a 3 menos x. Então eu escrevi o y em função da x. Se tivesse uma z ali, eu também escreveria y em função do x e z. Por que você faz isso? Porque aí você substitui nas restantes. Substitua nas equações restantes. Então, substituindo
essa y igual a 3 menos x nas equações na equação que falta, a gente vai ter o quê? X menos 3 menos x igual a 1. X menos 3 menos x, na verdade, é x mais x menos 3 igual a 1. Passando isso aqui para o outro lado, troca de sinal, soma o x com x, 2x é igual a 4. X é igual a 2. Só que se x é igual a 2, y é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Então, o método da substituição consiste em você fazer isso. Você escolhe uma equação, escreve uma variável em função das outras, substitui nas outras equações. E aí você vai repetindo. Vocês vão ver lá em álgebra linear que esse método não é o método mais eficiente, mas ele é o primeiro método de resolver sistemas que você usa para resolver. Então, é um método mais simples de entender a ideia. Então tem uns sistemas aí para vocês tentarem fazer. E, como eu falei, completamente quadrado, eu acho que eu vou esperar um pouquinho, porque senão tem um exercício assim na segunda lista, que eu pedi para vocês fazerem completamente quadrados. O exercício número 4 e o número 7. Porque isso foi quando... Isso é uma lista da época que eu dava aula de pré-cálculo mesmo, não de cálculo 1, que eu estou aproveitando. Mas como a gente está na disciplina de cálculo 1, eu acho que eu vou esperar para falar de completamento de quadrados quando a gente chegar lá em integral, porque é lá que a gente vai realmente ter que usar isso bastante. Então, só para não ficar esquecido, quando a gente chegar lá, eu vou reforçar essa ideia. Então, por enquanto, tentem fazer o resto só para vocês irem trabalhando um pouco, porque assim, a parte que é importante no cálculo é você ter familiaridade com as propriedades de números reais. Então, peguem os exercícios, fiquem lá tentando fazer, quebrem a cabeça um pouquinho. E aí, se vocês tiverem dúvida, eu posso gravar mais resoluções. Eu queria, nesse vídeo, fazer só mais ou menos assim, um apanhado, um exercício de cada tipo, para vocês terem um guia para poder começar. Tranquilo? Então, acho que por hoje eu vou terminar de gravar aqui e aí eu vou mandar. Mando lá. Então, interromper a transmissão. Mas se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem me perguntar agora. Tranquilo. Deixa eu encerrar aqui.